Os gêmeos, com sua misteriosa semelhança genética e conexões únicas, sempre fascinaram a humanidade. Nesta lista, vamos conhecer os 15 gêmeos mais incríveis que existem, com histórias extraordinárias e experiências surpreendentes, desde irmãos, com diferenças marcantes na aparência, até aqueles que superaram grandes obstáculos juntos. Número 1. Anna e Lucy DeSink. Existem pessoas tão parecidas que parecem uma só. Mas no caso das gêmeas australianas, Anna e Lucy DeSink, essa semelhança vai muito além da aparência física. Elas afirmam que vivem como se fossem literalmente a mesma pessoa. As duas dividem absolutamente tudo, desde as atividades mais simples, como o horário do banho, até algo impensável para muitos: o mesmo namorado. Naturais de Perth, na Austrália, Anna e Lucy se auto-intitulam as gêmeas mais idênticas do mundo. Essa conexão extrema se reflete em todas as áreas da vida delas. Elas passam 24 horas por dia juntas, dormem na mesma cama, comem exatamente a mesma comida, usam roupas, calçados e até joias iguais. Para completar, dividem o mesmo emprego, cuidando de idosos, e têm apenas uma bolsa e uma única conta bancária em nome das duas. A fama veio em 2012, quando revelaram ao público que levavam uma vida literalmente espelhada. 2 anos depois, em 2014, chocaram novamente ao anunciar que estavam namorando o mesmo homem, Ben. Isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais e muitas críticas. Mesmo assim, o trio segue firme. Anna e Lucy, inclusive, já fizeram 14 procedimentos estéticos em 14 dias consecutivos, buscando alcançar a aparência gêmea perfeita. Agora, elas sonham em realizar mais um desejo em comum, engravidar ao mesmo tempo, e acreditam sinceramente que isso será possível, como tudo o que já conquistaram juntas até hoje. Número 2. Gêmeas com filhos gêmeos. Alguns laços familiares parecem ser tão fortes que se estendem por gerações. É o caso das gêmeas Carrie Bunker e Kelly Wall, que vivem uma conexão profunda e inseparável. Além de irmãs, são melhores amigas, vizinhas, colegas de trabalho e companheiras de maternidade. Elas se casaram com seus melhores amigos, Dustin e Robert, respectivamente, e até escolheram dar aulas na mesma escola. A proximidade é tanta que ambas vivem na mesma rua, facilitando ainda mais essa vida compartilhada. Kelly foi a primeira a se tornar mãe de gêmeos, dando à luz seu primeiro par em outubro de 2010. Pouco tempo depois, Carrie também engravidou e teve seu próprio casal de gêmeos. Mas o mais surpreendente aconteceu 5 anos mais tarde, quando em 2015 as duas engravidaram novamente e, mais uma vez, ambas esperavam gêmeos. Entre janeiro e fevereiro de 2016, as irmãs deram à luz seus novos pares de filhos, com apenas algumas semanas de diferença entre si. A experiência foi tão marcante que Kelly comentou: "Espero que meus filhos gêmeos tenham o mesmo vínculo especial que minha irmã e eu sempre tivemos. Nós sempre cuidamos uma da outra, desde pequenas, e achei incrível pensar que nossos filhos também possam crescer com essa mesma conexão." É um caso raro e emocionante em que a ligação entre gêmeos vai muito além da infância e continua se refletindo até nas futuras gerações. Número 3. Gêmeas completamente diferentes. Quando pensamos em gêmeos, quase sempre imaginamos duas pessoas com o mesmo rosto, mesmo tipo físico, mesma cor de pele e cabelo. Mas Lucy e Maria Aylmer, nascidas na cidade de Gloucester, na Inglaterra, são a prova viva de que a genética pode ser surpreendente. Hoje, com 23 anos, essas irmãs desafiam totalmente os estereótipos ao apresentarem uma aparência radicalmente diferente uma da outra. Lucy tem pele clara, olhos claros e cabelos ruivos. Já Maria tem pele morena, cabelos escuros e traços afrodescendentes. O motivo por trás disso está na origem da família. A mãe das meninas é jamaicana e o pai
branco, britânico. Os 3 filhos mais velhos do casal possuem uma aparência com traços misturados dos 2 pais. Então, naturalmente, todos acreditavam que as gêmeas também nasceriam com uma mistura visual. Mas ao nascerem, as diferenças foram tão marcantes que até os pais se surpreenderam. Apesar das diferenças físicas, Lucy e Maria compartilham um laço emocional muito forte. Elas dizem que adoram contar sua história para outras pessoas e sentem orgulho de representar essa diversidade genética tão rara. Mesmo lamentando não poder trocar de lugar como muitos irmãos gêmeos fazem, elas reconhecem a beleza de sua condição e se consideram abençoadas por carregarem essa herança tão rica e única. A história das duas é um exemplo poderoso de como os genes podem se expressar de formas completamente diferentes, mesmo entre gêmeos nascidos ao mesmo tempo e criados sob o mesmo teto. Número 4. Unidos por uma doença rara. Adam e Neil Pearson são irmãos gêmeos idênticos, nascidos há 38 anos no Reino Unido. Na infância, eles eram visualmente indistinguíveis, como verdadeiros espelhos um do outro. Porém, com o tempo, uma condição genética rara mudou completamente essa semelhança. Ambos foram diagnosticados com neurofibromatose tipo 1, uma doença que afeta cerca de 1 em cada 3.000 pessoas no mundo. Essa condição pode causar o crescimento de tumores ao longo dos nervos do corpo, afetando pele, ossos e o sistema nervoso. Em Adam, a doença causou deformações faciais visíveis. Já em Neil, os efeitos foram diferentes. Ele sofre com epilepsia e perda de memória de curto prazo. Essas mudanças físicas e neurológicas os tornaram completamente distintos, apesar da genética idêntica. Mesmo com os inúmeros desafios que enfrentaram, os irmãos não deixaram que a doença os definisse. Cresceram em Londres, onde ainda vivem com os pais, e colaboram com diversas instituições e pesquisas científicas para aumentar o conhecimento sobre a neurofibromatose. Adam, por exemplo, também atua na televisão britânica, usando sua visibilidade para falar sobre inclusão, autoestima e superação. Enquanto Adam sonha em construir uma família, Neil continua lutando contra as dificuldades trazidas pela perda de memória, mas segue firme, com o apoio incondicional do irmão. Número 5. Gêmeos com aparências completamente distintas. A maioria das pessoas espera que gêmeos tenham alguma semelhança física. Porém, no caso de Sherrick e Terry Elliott, irmãos de 13 anos que vivem na cidade de Pembroke Pines, na Flórida, essa expectativa é completamente desafiada. Sherrick nasceu com albinismo, uma condição genética que afeta a produção de melanina e provoca pele extremamente clara, sensibilidade ao sol e problemas de visão. Já seu irmão gêmeo, Terry, nasceu com traços típicos afro-americanos e sem qualquer sinal da condição. Visualmente, eles não poderiam ser mais diferentes, e isso causa espanto até mesmo entre amigos e desconhecidos. Muitas pessoas duvidam que sejam irmãos, quanto mais gêmeos. Sherrick diz: "As pessoas não acreditam que somos gêmeos. A gente não se parece em nada. Ele é super extrovertido e engraçado, e eu sou mais quieta." Mas essa não foi a primeira experiência da família com o albinismo. 10 anos antes do nascimento dos gêmeos, seus pais, Sheria e Terry, já tinham tido uma filha com a mesma condição. Então, ao contrário do público, os pais já estavam familiarizados com o que esperar e não se assustaram. Apesar das diferenças físicas e de personalidade, os irmãos têm um relacionamento extremamente próximo. Sherrick, mais reservada, vê em Terry uma fonte de energia e diversão. Já Terry admira a sensibilidade da irmã. Juntos, eles são um exemplo de como o amor entre irmãos vai muito além da aparência e mostra a força da diversidade dentro de uma mesma família. Número 6. As gêmeas Hensel, Abby e Brittany Hensel são, sem dúvida, um dos casos mais raros e fascinantes do mundo. Nascidas em março de 1990, elas são gêmeas siamesas bicéfalas, ou seja,
têm 2 cérebros, 2 cabeças e 2 colunas vertebrais, mas compartilham o mesmo corpo. Seus órgãos vitais, como o fígado, a bexiga e o sistema reprodutor, são comuns às duas. O desafio de viver dessa forma seria gigantesco para qualquer um, mas elas enfrentaram tudo com uma força impressionante. Desde o nascimento, os médicos não acreditavam que elas sobreviveriam muito tempo. No entanto, contrariando todas as previsões, Abby e Brittany completaram 33 anos com uma vida ativa, produtiva e cheia de propósito. Desde pequenas, elas precisaram aprender a coordenar seus movimentos em perfeita sincronia. Enquanto uma controla o braço direito e a outra o esquerdo, elas se equilibram perfeitamente para caminhar, escrever, dirigir e realizar tarefas do dia a dia. Mesmo sendo constantemente alvo de curiosidade e olhares insistentes, as irmãs seguiram em frente com coragem. Elas se formaram na faculdade com especialização em ensino fundamental e, em 2012, começaram a dar aulas de matemática em uma escola local. São queridas pelos alunos e mantêm uma vida discreta, evitando a exposição excessiva. A história de Abby e Brittany é uma verdadeira inspiração. Mostra que, mesmo nas situações mais improváveis, é possível construir uma vida plena com amor, respeito mútuo e trabalho em equipe, literalmente, neste caso. Número 7. Os irmãos Beswick. A vida da britânica. Charlie Beswick mudou drasticamente quando entrou em trabalho de parto prematuro, com apenas 32 semanas de gestação. Devido à posição de um dos bebês, que estava sentado, ou seja, de nádegas, os médicos optaram por uma cesariana de emergência. O primeiro bebê, Oliver, nasceu saudável. Mas 4 horas depois, os médicos voltaram com uma notícia difícil. Seu outro filho, Harry, havia nascido com uma rara condição chamada Síndrome de Goldenhar. Essa síndrome afetou gravemente o desenvolvimento de parte do rosto de Harry. Ele nasceu sem olho esquerdo, sem a cavidade ocular correspondente, sem a narina e a orelha do lado esquerdo, e com uma mandíbula subdesenvolvida. Além disso, os médicos alertaram que ele poderia ter lesões cerebrais e talvez nunca conseguisse andar. Mais tarde, veio outro diagnóstico: autismo. Apesar de todos esses desafios, Harry cresceu ao lado do irmão Oliver, que sempre esteve presente e atuante. Hoje, com 18 anos, os dois continuam muito unidos. Oliver não trata o irmão como alguém diferente, e Harry encontrou nele um companheiro fiel para enfrentar a vida. A mãe, Charlie, decidiu tornar sua experiência pública. Ela criou um blog para compartilhar a rotina da família e escreveu o livro Our Altered Life, Nossa Vida Transformada, onde relata todas as alegrias, dores, aprendizados e superações que viveu criando 2 filhos tão diferentes, mas igualmente especiais. Sua iniciativa ajudou a conscientizar milhares de pessoas sobre a síndrome de Goldenhar e o autismo, promovendo empatia e compreensão. A história dos irmãos Beswick é uma comovente demonstração de que o amor fraterno pode vencer qualquer barreira. Número 8. Um caso em 1 milhão. Marcia e Millie Biggs, atualmente com 16 anos, nasceram para desafiar qualquer expectativa sobre o que significa ser gêmea. Quando bebês, pareciam semelhantes, mas foi com o tempo que suas características únicas começaram a se destacar de forma surpreendente. Marcia tem a pele clara e cabelo castanho claro, herdando os traços britânicos da mãe, Amanda Wlin. Já Millie possui pele escura e cabelo preto, puxando a herança jamaicana do pai, Michael Biggs. No dia em que nasceram, em julho de 2006, a emoção tomou conta da família, mas ninguém poderia prever o quão únicas elas seriam. Aos 10 meses, as diferenças de tom de pele e traços ficaram cada vez mais evidentes, e as meninas começaram a atrair olhares curiosos por onde passavam. Com o tempo,
passaram a ouvir comentários e perguntas, muitas vezes feitas por pessoas que não conseguiam acreditar que elas eram gêmeas. Mas isso nunca abalou o vínculo entre as irmãs. Pelo contrário, elas cresceram celebrando suas diferenças e reconhecendo nelas a beleza de uma herança mista, rica e cheia de identidade. Essa singularidade chamou a atenção da revista National Geographic, que, em abril de 2018, estampou as irmãs na capa com uma matéria dedicada à diversidade genética. Na entrevista, as duas disseram que se sentem felizes e orgulhosas com seus visuais distintos. A história de Márcia e Millie prova que a genética pode produzir resultados absolutamente únicos e que as diferenças entre irmãos gêmeos não os tornam menos irmãos, apenas mais extraordinários. Número 9. As irmãs Bauer. Lara e Mara Bauer nasceram em São Paulo, no Brasil, filhas de pais africanos oriundos da Guiné-Bissau, na região oeste do continente. Desde pequenas, as meninas chamaram atenção por sua aparência. Ambas nasceram com albinismo, condição genética que afeta a produção de melanina, deixando pele, olhos e cabelos muito claros. Infelizmente, durante a infância, essa condição também as tornou alvo de zombarias e preconceitos. Mas a história das irmãs Bauer tomou um rumo completamente inesperado quando elas começaram a ser reconhecidas pela sua beleza única. Em 2016, o fotógrafo suíço Vinícius Terranova se interessou por suas feições marcantes e convidou as meninas para um projeto fotográfico chamado Flores Raras. O ensaio repercutiu internacionalmente e transformou Lara e Mara em verdadeiros ícones de beleza e diversidade. A partir daí, as oportunidades começaram a surgir. As irmãs passaram a ser procuradas por marcas de roupas, editoriais de moda e agências de modelos. Elas já trabalharam com grandes nomes como Nike, Insanes e Bazaar Kids, sempre celebrando a estética afro e a representatividade. Hoje, aos 18 anos, continuam sua jornada como modelos profissionais e acumulam milhares de seguidores nas redes sociais. Além da aparência, o que realmente conquista o público é a confiança, carisma e autenticidade das duas. Lara e Mara não apenas quebraram padrões estéticos, mas também se tornaram símbolos de autoestima e valorização da identidade negra. Um verdadeiro orgulho nacional. Número 10. Separados ao nascer, unidos pela genética. Jim Lewis e Jim Springer são dois homens que protagonizam uma das histórias mais inacreditáveis entre gêmeos. Separados logo após o nascimento, foram adotados por famílias diferentes que, sem saber, viviam a apenas 64 quilômetros de distância uma da outra, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Eles só se reencontraram aos 39 anos de idade, e o que descobriram deixou todos perplexos. Mesmo tendo sido criados separadamente e sem qualquer contato entre si durante quase 4 décadas, os dois desenvolveram vidas assustadoramente parecidas. Ambos tinham irmãos adotivos, chamados Larry. Tiveram cães de estimação com o mesmo nome, Toy, e compartilhavam gostos e desgostos em comum. Adoravam matemática e carpintaria, mas odiavam ortografia. Além disso, se casaram primeiro com mulheres chamadas Linda, e depois se divorciaram e se casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Como se não bastasse, deram ao filho o mesmo nome, James Allan. Fumavam o mesmo tipo de cigarro, bebiam a mesma marca de cerveja e trabalhavam em áreas semelhantes, envolvendo desenho técnico, rotulagem e marcenaria. O caso dos Jim Gêmeos virou objeto de estudo científico e é frequentemente citado como uma das provas mais impactantes da influência da genética no comportamento humano. Mostra como características inatas podem moldar escolhas e caminhos de vida, mesmo quando fatores ambientais são completamente distintos. A conexão entre eles é, sem dúvida, algo extraordinário. Número 11. As gêmeas silenciosas.
June e Jennifer Gibbons nasceram em 1963, no Reino Unido, e viveram uma vida que mais parece um mistério psicológico. Desde a infância, as duas recusavam qualquer tipo de interação com outras pessoas. Só se comunicavam entre si, em um idioma próprio que ninguém mais compreendia. Nem na escola, nem em casa, elas falavam com outras pessoas. Era como se existisse um mundo só delas. Com o passar do tempo, esse isolamento contribuiu para que se envolvessem em pequenos delitos, como furtos e vandalismo. Aos 19 anos, foram internadas em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Lá, permaneceram por vários anos, sob avaliação constante. Durante esse período, relatos indicavam que as irmãs acreditavam que apenas uma delas poderia sobreviver livre. E em um momento decisivo, quando estavam prestes a ser transferidas para uma unidade com menos restrições, Jennifer faleceu de forma súbita e inexplicável. Muitos acreditam que ela teria, de alguma forma, se entregado para que June pudesse seguir com a vida. A história ganhou o mundo com o livro da jornalista Marjorie Wallace, que conviveu com elas por anos, e mais tarde virou filme, The Silent Twins. Apesar de ter sido libertada, June nunca conseguiu realizar seu sonho de ser escritora, nem se casou ou teve filhos. A história das gêmeas Gibbons permanece até hoje cercada de perguntas sem resposta e de uma ligação fraterna tão intensa que parece sobrenatural. Número 12. Abigail e Isabel Carson. Abigail e Isabel nasceram em 9 de novembro de 2005, com uma condição extremamente rara e delicada. Eram gêmeas siamesas unidas pelo tórax e pelo abdômen. Compartilhavam não apenas tecidos, mas também órgãos internos essenciais, como o fígado, parte do intestino e, de forma ainda mais surpreendente, o coração de Isabel estava alojado dentro do peito de Abigail. Diante dessa situação, os médicos sabiam que a única chance de vida independente para elas seria através de uma cirurgia extremamente arriscada. No dia 12 de maio de 2006, 17 cirurgiões da renomada Clínica Mayo, em Rochester, Minnesota, se uniram para realizar a operação. O procedimento durou 12 horas, exigiu atenção extrema e uma complexa divisão de estruturas vitais. No final, a cirurgia foi um sucesso. Hoje, ambas vivem uma vida saudável e feliz. Comemoram todos os anos o dia da separação como uma segunda data de nascimento. Em 12 de maio de 2022, celebraram 17 anos da cirurgia e no dia 29 de novembro, completaram 18 anos de vida. Apesar de não se lembrarem da fase em que eram unidas, levam consigo a memória através de um colar com a inscrição "Uma em 1 milhão". A trajetória dessas irmãs é uma das mais emocionantes já registradas. Prova que, mesmo quando tudo parece impossível, a ciência, o amor e a esperança podem transformar destinos. Número 13. Ninguém esperava. Quando se pensa em gêmeos, logo se imagina dois bebês muito parecidos. Mas Daniel e David nasceram desafiando essa ideia. Os irmãos, filhos de Stacy e Babajide Omirim, vieram ao mundo com uma diferença notável. Um com traços africanos, pele escura e cabelo preto. O outro totalmente albino, com pele clara e cabelo dourado. O nascimento dos meninos chamou a atenção de todos, inclusive dos médicos, que ficaram surpresos com o caso raro de albinismo em apenas um dos gêmeos. Com olhos castanhos encantadores, Daniel e David chamam a atenção por onde passam. Stacy conta que eles são tratados como celebridades nas ruas, e muitas pessoas duvidam que sejam realmente irmãos. Mesmo vivendo na Nigéria, onde o albinismo afeta cerca de 1 em cada 20 mil bebês, David nunca sofreu discriminação. Mas o choque das pessoas ao verem os dois juntos é sempre o mesmo: total surpresa e admiração. Número 14. As mais belas do mundo. A mãe de Leah Rose e Ava Marie Clements sempre diz que elas nasceram antes do tempo
porque estavam com pressa de conhecer o mundo. As gêmeas idênticas nasceram em 2010 e, poucas semanas depois, começaram a receber convites para trabalhar como modelos. Aos 6 meses, já tinham um contrato com uma agência. Mas foi aos 7 anos, quando a mãe publicou uma foto delas no Instagram, que tudo mudou. A imagem viralizou e as meninas foram chamadas pela mídia de vários países de as gêmeas mais bonitas do mundo. Hoje, trabalham com 2 agências diferentes e participam de inúmeros projetos, principalmente ligados à moda infantil e juvenil. Mais de 1.600.000 seguidores acompanham suas postagens no Instagram, número que só cresce. Com rostos angelicais e carisma de sobra, essas meninas conquistaram o mundo da moda desde cedo. Número 15. Algo raro. As adoráveis Hannah e Rachel Latâncio são idênticas e únicas ao mesmo tempo. Elas são uma em 1 milhão, pois ambas nasceram com síndrome de Down. Seus pais descobriram que as filhas tinham um cromossomo extra apenas algumas semanas após o nascimento. As meninas vieram ao mundo com orelhas coladas, condição comum entre crianças com a síndrome, e hoje usam aparelhos auditivos. Apesar de aprenderem de forma diferente, os pais de Hannah e Rachel têm grandes planos para elas. Estão ensinando linguagem de sinais, inglês, espanhol e italiano. A mãe comentou: "Estamos planejando uma vida normal para elas, com esportes, lazer, tudo o que possa contribuir para que sejam independentes. Meu marido e eu temos grandes expectativas sobre o potencial delas. Elas não serão definidas pela síndrome de Down, e sim por suas habilidades e pelos caminhos que escolherem." E, por enquanto, as meninas já deram um passo importante. Assinaram um contrato com uma agência de modelos especializada em pessoas com deficiência. E aí, qual dessas histórias incríveis de gêmeos mexeu mais com você? Foi a conexão impressionante entre os que foram separados ao nascer? Ou a superação das gêmeas siamesas que conquistaram o mundo com coragem? Seja qual for, uma coisa é certa: o mundo dos gêmeos é cheio de surpresas, mistérios genéticos e lições de vida que nos mostram a força do amor, da diversidade e da resiliência humana. Se você conhece alguma história parecida ou tem algo para compartilhar, conta para a gente aqui nos comentários. Vamos adorar ler. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!